Boa noite e parabéns, corajosos somos todos nós que estamos aqui hoje, né? Nessa linda noite de chuva. Mas parabéns por aqui estarmos, graças a Deus, né? Esse é um tema que é bem vasto, né? Tem várias nuances para a gente comentar. Acho que eu já comentei aqui na casa uma vez sobre esse tema. Mas a gente vai iniciar relembrando algumas passagens de Jesus, né? São muitas que falam sobre o perdão. Então nós temos a passagem em que Pedro, isso né, sempre é muito comentado, muito falado, em que Pedro pergunta a ele quantas vezes se tem que perdoar a ofensa, né, que se é dirigida a nós. E Jesus responde, e Pedro pergunta se 7 vezes, e Jesus responde, né, que são 70 vezes 7 vezes, ou seja, são muitas vezes. E essa é uma passagem que tem várias interpretações. E muitas vezes, com relação ao perdão, nós nos equivocamos. Uma outra passagem que Jesus também fala sobre a questão do perdão é a passagem em que daquela mulher que estava sendo apedrejada por ter cometido adultério. E Jesus então interroga aquele que nunca cometeu nenhum pecado, né, que atire a primeira pedra. Então aí também, né, nós temos a questão do perdão. E são inúmeras as passagens, né, que Jesus fala sobre o perdão. Para a gente começar a entender melhor esta questão, nós precisamos compreender a questão reencarnatória, a bênção que é para todos nós a oportunidade reencarnatória. Então, Deus nos dá esta oportunidade para que possamos rever a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, enfim, pagar as nossas contas. A outra questão fala sobre como é que a gente lida, né, na reencarnação, como é que a gente lida com a questão das ofensas. E aí vai depender do tamanho da ferida, né? Vai depender do tamanho do estrago que foi feito. Outra questão interessante é o olhar para si mesmo. O entendimento das nossas mazelas, das nossas dificuldades, das situações difíceis pelas quais passamos, como é que nós enfrentamos essas dificuldades. Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós esquecemos de fazer essa avaliação, essa autoanálise, e passamos muitas vezes uma encarnação inteira carregando tantas culpas, a mochila vai ficando tão pesada. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que passar a mãozinha na nossa cabeça e dizer assim, eu fiz, agora já está feito, está tudo bem, né? E vamos lá, a gente segue em frente. Não, a gente precisa olhar com honestidade, com sinceridade e perceber que se somos magoados,
também magoamos. Se somos ofendidos, também ofendemos. É assim que a coisa funciona. Muitas vezes, nós nos sentimos ofendidos, mas como aquela história, né? Atira a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Quantas vezes eu já não ofendi também? Quantas vezes eu já não prejudiquei também? Muitas vezes de uma forma indireta ou não muito consciente, não era bem assim que eu queria que as coisas funcionassem, mas fiz. Então, essa necessidade de olharmos para as nossas dificuldades, reconhecermos os nossos erros, é importante. E também nos perdoar. Porque, enfim, afinal de contas, somos humanos, ainda. Essa é uma outra questão, porque Jesus nos conhece tão bem, né? Tem uma outra passagem muito interessante que ele diz assim, que o melhor sacrifício que temos, que oferecemos a Deus, né? Não é o sacrifício material, não é o sacrifício do nosso tempo, e ele deixa bem claro, né? Se você quer agradar a Deus, vai e reconcilia-te com os teus inimigos. Ele não disse para a gente, perdoa, vai lá, pede perdão ou perdoa, porque ele nos conhece muito bem. É porque o perdão é um processo. Não é de hoje para amanhã, e por isso que eu falei, depende do tamanho do estrago que foi feito. Né? Porque muitas vezes alguém nos ofendeu, sei lá, na rua aconteceu, dali a uma semana já passou. Muitas vezes não, que a gente fica encasquetando aquela, por que aquele cara falou isso para mim? A gente fica, né? Mas na maioria das vezes, se a coisa é pequena, não tem muita, a mágoa não foi tão grande, a ofensa não foi tão grande, a gente esquece rapidinho. Mas Jesus, nos conhecendo muito bem, essa é outra indicação. Primeiro você vai se reconciliar com aquele que você ofendeu ou que te ofendeu. Entrega, não, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Até porque, se a gente não se reconcilia enquanto a gente está no caminho, nesta existência, vamos lá, estamos aqui, recebemos uma injúria, uma ofensa, fomos magoados, fomos traídos, fomos desrespeitados. Muitas vezes o processo do perdão é longo. Por isso Jesus nos fala, reconcilia-te, busca o entendimento. O perdão é outra coisa. Você vai buscar compreender, entender. Começa o processo e vai. Então, a bênção reencarnatória é a oportunidade, é a grande oportunidade para o nosso refazimento. Então, essa bênção e a questão, estamos aqui, esquecemos o passado, não sabemos o que nós fizemos no outro e temos a oportunidade, de realizar algumas tarefas. O perdão vai muito além do aceitar as desculpas de alguém. E há muitas pessoas que acreditam que perdoar é esquecer. Esquece, perdoa. Mas em termos assim cognitivos, a memória é importante para o aprendizado. Você esqueceu, o aprendizado não vai ser fixado, não vai ser efetivado.
então eu tenho que ficar amargando ali aquela dor. Não, a questão não é essa. Você esquece o mal, mas não a experiência, e nem aquele que te magoou. Mas como Jesus, você não vai julgar a pessoa, você julga o fato, a situação. Porque assim como aquela mulher adúltera, todos nós cometemos erros. Todos nós. E queremos o perdão do Pai. Então, se eu quero ser perdoado, eu preciso iniciar esse processo em mim e olhar no outro. Porque senão, eu fico no meio do caminho. Então, não é esquecer o fato que te aconteceu. Até porque se você esquece, é muito fácil você cometer outro ou cair em outra esparrela. É fácil. Então, eu não esqueço o fato. Eu não esqueço aquele que me provocou a dor. Mas eu esqueço o mal. Porque eu preciso ressignificar esse mal. Eu preciso ter um outro olhar sobre este mal, para que eu não passe o resto da minha vida em sofrimento. Para que eu não acumule mágoa, rancor, ódio, raiva. Nós não nascemos para odiar. Nós não nascemos para ficar o resto da encarnação acumulando dor e mágoa, tristeza. Não nascemos para isso. Não nascemos para isso, e se nós observarmos o nosso corpo físico, é tão sutil, o sistema gástrico, o sistema cardiovascular, é tudo de uma sutileza tão linda, tão bonita. E quando nós falamos em ódio, raiva, rancor, tudo isso, gente, é energia. Energia que causa danos profundos no nosso corpo físico. É por isso que hoje a ciência diz que existem dois aspectos muito interessantes a serem observados: o perdão e a gratidão. Porque quando eu sinto raiva, ódio, rancor, mágoa, eu estou acumulando no meu corpo físico energias deletérias, energias que comprometem a sutileza do nosso organismo. Aí eu arranjo gastrite, né? A síndrome do intestino irritável, problemas cardíacos, o próprio câncer. É assim que a coisa funciona. E Jesus nos alerta o tempo todo. A doutrina espírita nos orienta o tempo todo, dizendo: elimina a mágoa, elimina o rancor. E tem uma coisa interessante, eu olhando, buscando, né, assim, pesquisando mais sobre o tema, não só no Evangelho, não só nas palavras do Cristo, mas também na ciência, né? Eu passei por e acabei ouvindo a palestra toda do Haroldo Dutra, muito interessante, que fala sobre o perdão. E
Quando ele diz que o perdão não é o esquecimento, não é esquecer, porque se você esquece, né, você desmemoriado, você não aprende nada. Então você vai lembrar sim, mas você vai ressignificar esse mal. Para quê? Para que você consiga caminhar, andar para frente. Porque senão você vai ficar parado e adoece. E aí ele fala uma coisa muito interessante: você não se livra nada disso, fica lá acumulando mágoa, né? Fica lá remoendo a dor que você sentiu quando a pessoa te traiu, quando a pessoa te humilhou, quando você fica ali naquela coisa, né? Aí depois, quando vem a doença, aí você corre para o centro, vai buscar água fluidificada, o médium, o passe de cura, né? Ou corre para uma igreja. Então você vai buscar, mas você poderia ter visto isso antes, ter observado isso antes e ter começado o processo do perdão. E a gente tem essa dificuldade de achar que ele me magoou, eu vou esquecer, eu vou perdoar. Sinceramente, você está perdoando? Porque às vezes a mágoa é tão grande, o caminho é tão longo, porque tem gente assim que a ferida cicatriza em uma semana, se a dor não for muito grande, mas às vezes o processo é longo, às vezes 10, 20 anos, para você conseguir compreender o outro e perceber aquela situação e ressignificar aquela situação. Se vocês pegarem os livros do André Luiz, tem tantas histórias que falam sobre essa questão do perdão, são histórias reais, não estão distantes de você. Não estão distantes. E muitas vezes, a observação sincera daqueles que estão ao nosso lado, de situações que a gente vê acontecer, né, de pessoas que estão ali no nosso dia a dia. É muito difícil, às vezes, eu não gosto de usar essa palavra muito difícil, não. É desafiador você buscar compreender o outro. E a gente muitas vezes se culpa porque a gente acha que tem que compreender o outro. A coisa não funciona assim, gente. Não é de hoje para amanhã. Vou contar uma história aqui para vocês, e que ilustra bastante essa questão, né, do perdão como um processo. É a história de um casal que muito jovem, né, se conheceram, se apaixonaram, se casaram. Você conhece essa história, né? E se amavam de fato, né? E viveram quase 30 anos. Uma vida legal, feliz. Era um casal que batalhava a questão do dia a dia, né? Tiveram seus filhos, tal. Mas em um dado momento da jornada, apareceu uma terceira pessoa que quebrou o encanto, né? Quebrou o encanto. Então, naquele momento, as coisas começaram a ficar diferentes. Ela não aceita a traição e não quer mais o convívio, porque não aceita a traição. Então foi um período muito difícil,
para que ela conseguisse se recompor daquela traição e da separação, enfim, que foi a forma mais coerente, né, deles estarem. Mas, na verdade, aquela mágoa permaneceu durante muitos anos. Para que aquilo fosse diluído, eu estou falando da parte da ofendida, digamos assim. Foi muito difícil, quase 20 anos, ou mais. Porque ele continuou a vida dele com a outra pessoa, mais 30 anos. Então, ele teve uma vida longa, assim como as duas esposas. Só que ele nunca deixou de estar perto dela, da primeira esposa e dos filhos, sempre amparando, sempre auxiliando. E ela, da parte dela, aceitava, né, esse convívio pacífico. Depois de um certo tempo, o convívio passou a ser pacífico, mas a mágoa não saía do coração dela. Ela não conseguia. Ódio, talvez, no início. Depois a coisa foi serenando. Mas a mágoa estava ali. A dor estava ali. Ela lembrava constantemente do que havia acontecido. Né? A traição não foi trabalhada, a dor não foi ressignificada. Ele desencarna, já com 80 anos. E ela sentiu muito, porque sempre disse que ele era o homem da vida dela, foi quem ela realmente amou, foi o único homem. E, enfim, a vida prosseguiu. Mas a segunda esposa não teve filhos e tinha uma situação difícil com a família dela. E chegou num dado final de ano, alguém chegou e falou assim: ó, fulana está sozinha, não vai ter ninguém com quem passar o final de ano, Natal, Ano Novo e tal. A primeira esposa então falou assim: não. Ela tá ruim, a situação tá difícil para ela, enfim. Não vai, não. Faz o seguinte, traz ela para cá. Traz ela para casa e ela passa o final de ano com a gente. Tem certeza? Tenho certeza. Pode trazer. Porque a melhor parte dele ficou comigo. A família. Estão todos ao meu lado, todos. A melhor parte dele ficou comigo. Ela está sozinha. Traz para cá. E trouxe, a partir daí, a segunda esposa passou a frequentar a casa da primeira esposa. Tá? Foram juntas viajar e passavam final de semana juntas, né, com a família toda. Bom, perdoou? Não sei. Mas buscou, abriu a porta, porque, gente, o ódio, a mágoa, ele segura, ele se agarra na gente. Mas o amor não. O amor liberta. Então, se perdoou de fato, não sabemos. Acredito que sim. Mas abriu a porta, deu início ao processo. Não tinha mais nenhum impedimento. Ressignificou a dor. E com certeza,
com certeza, passou os últimos anos mais aliviada. Mais aliviada. Então, o perdão não é... Mas olha, vejam bem, foram quase 20 anos, ou mais, para que isso pudesse acontecer. Foi adiante. Como disse o Haroldo Dutra nessa palestra que eu ouvi, #fui. Por quê? Se eu não fizer isso, eu corro o risco de ficar atada a essa outra pessoa e ter que voltar numa próxima. Já pensou? Ter que voltar numa próxima. Então eu me liberto. Ah, mas e se o outro? O outro é o outro. O outro vai ter o tempo dele. E a gente tem que pensar que a espiritualidade está sempre nos auxiliando. Porque o outro vai chegar um momento em que vai dizer assim, eu quero reparar o meu erro, quero voltar com ela de novo. Quero voltar com ela numa próxima reencarnação. Não, #fui, eu já te perdoei, agora chega, né? A próxima deixa que eu... Então assim, é a justiça divina também atuando na nossa vida, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo pelas nossas próprias mãos, e a coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim. Então reconcilia-te com o teu irmão, para que você mais tarde não seja por ele obsediado ou você seja um obsessor. Porque isso é bem comum. A raiva é tanta, o ódio é tanto, eu fui tão humilhada, eu fui tão agredida que eu agora vou seguir aquela pessoa até o fim do mundo. E viro obsessor. Então, da vítima, eu passo a ser o algoz. Não queiramos nenhuma coisa nem outra, porque vítima nós não somos. A gente não sabe da nossa vida pregressa, não sabemos. Mas não vamos complicar mais a situação. Perdoar não é do dia para a noite. Perdoar não é esquecimento do fato. Não é. Perdoar é um processo. Mas nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos buscar o entendimento, buscar a compreensão. Se você não se movimentar, ficar na inércia, nada vai acontecer. Vamos cuidar um pouco da gente, vamos olhar para a gente. Eu quero muito bem ao meu estômago, ao meu intestino, eu quero muito bem ao meu coração, ao meu cérebro. Então, vamos olhar para a gente. Vamos entender aquilo que sentimos. Sentimos raiva, é normal. Tem ninguém aqui que vai dizer assim, não sinto raiva, mentira. Sente sim, porque aqui ninguém é santo. Agora, que a gente não foi feito para isso, nós não fomos. Nós somos centelhas divinas. Nós somos filhos do Criador, que é misericordioso, que é bondoso e que é justo. Então, está aí, confiar na justiça divina. Confiar em Jesus, que nos traz luz, nos compreende muito bem, sabe das nossas mazelas, nos orienta sempre com muita calma e assertividade. Agora, muitas vezes é difícil sim, a gente olhar a Jesus, ele está tão distante da gente.
Mas nós temos pessoas ao nosso lado que estão buscando o mesmo que nós: o progresso, o crescimento. Então, perdoar é cura. Perdoar é cura. Gente, muito obrigada, viu?